Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula. A nossa próxima etapa aqui, já que a gente concluiu a paginação de piso, nós iremos fazer o revestimento da parede, tá? Tanto a parte de porcelanato, quanto a parte de pintura, tá bom pessoal? Então vamos começar. Bem, nós vamos dar início aqui ao nosso banheiro. O que a gente precisa saber? Em primeiro lugar, qual é a composição desta parede neste projeto? Vamos dar uma olhada? Clica 2 vezes e aqui está, parede bloco de concreto, certo? Linha de localização, linha central, restrição da base térreo, enfim, tá aqui os dados da nossa parede. Vamos dar uma olhada aqui o que tem dentro dela. Editar tipo. E aqui nós começamos a observar o seguinte ponto. Parede bloco de concreto, ou seja, ela é feita de um bloco de concreto. Quando a gente edita aqui os detalhamentos, então nós começamos a ver aqui algumas coisas. Vamos clicar aqui em visualizar. E aqui nós podemos observar o seguinte. Substrato 2, concreto, faixa de areia, né? Que eu vou puxar mais aqui pra gente poder ler, tá? Certo? E aqui, a estrutura dela é unidade de alvenaria de concreto. E o substrato 2 aqui é concreto, faixa de areia e cimento, certo? Ou seja, quando a gente puxa aqui em detalhe, ela no corte, fazer o seguinte, vamos diminuir aqui a altura dela, deixar com 3, tá? Que fica mais fácil da gente visualizar. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui nesta parede. Então, o que acontece? Quais são os componentes de uma parede? No nosso projeto aqui, a gente está trabalhando com o quê? Alvenaria de concreto, certo? E aqui, o que a gente criou lá no início do vídeo, né? Deste projeto? A gente criou o quê? Nós fizemos o reboco, né? Certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? É necessário que a gente possa criar as paredes de uma edificação da forma mais realista possível, tá? Então, vamos observar alguns detalhes. Pessoal, a gente observa o que nessa imagem? Aqui temos uma parede, certo? Aqui, o primeiro aqui é a base, certo? Nós estamos usando um bloco de concreto. Depois, em segundo, vem o chapisco, tá? E depois, em terceiro, vem o reboco. E tem construtores que usam a tela para poder reforçar a parte do reboco, tá? Porque isso evita o quê? Pequenas fissuras, né? E depois disso vem o reboco, que é o item 4. E aí vem a argamassa colante. E por último, o revestimento final, certo? Esta é uma composição de uma parede bem feita, ok? Então, nós vamos colocar todos esses itens aqui no nosso projeto, tá? Então, quando você avança aqui, vamos ver aqui. A gente consegue ver aqui mais de forma detalhada, certo? Aqui é uma parede, ó.
Então, o que que acontece? Parede de alvenaria, no caso nós usamos o bloco de concreto. Aí vem o eboço, certo? Aqui a argamassa colante, tá vendo o detalhe dela aqui? E aqui vem o azulejo, né, que é o revestimento da parede, a argamassa de rejunte. E aqui temos o contrapiso, que também lá foi feito, piso cerâmico, que no caso lá foi porcelanato. Enfim, esse aqui é um resumo de um revestimento de piso e parede, ok, pessoal? Então, é só para vocês compreenderem como que é feito. Então, a gente vai fazer essa lógica lá no nosso projeto. Vamos lá? Então, quando selecionamos aqui essa parede, então aqui aparece aqui, parede, bloco de concreto, tá? E o que que a gente vai fazer? Nós vamos editar essa parede aqui, tá? E colocar todos aqueles itens lá que a gente observou, certo? Então, vamos lá. Aqui, o que que nós temos? Vamos lá. Nós vamos duplicar aqui, tá? Para não perder essa configuração. Iremos duplicar. Ed, revestimento, banheiro. Certo? Ok. Então, tá aqui. E a gente vai editar essa parede. Aqui eu vou diminuir, vou colocar 3, para a gente poder visualizar melhor. Pronto. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer a construção dessa parede de forma mais realista possível. Então, aqui, vamos supor que aqui nós já estamos na parte do chapisco, né? Ok? Então, a gente vai criar aqui, inserir aqui, insere. Aqui a gente vai colocar substrato. E a categoria aqui, nós vamos colocar o chapisco. Nós vamos vir aqui, criar novo material. Renomear. Chapisco. Está aqui nosso chapisco, certo? Utilizar a aparência de renderização, a aparência. E agora a gente vai procurar um material lá que seja similar, tá? Vamos clicar aqui, substituir este recurso. Aqui, quando a gente digita chapisco, aí aparece esse material aqui. Estuque, né? Categoria estuque. Chapisco molhado cinza. Então, a gente clica aqui, substituir o recurso. Pronto, já foi substituído lá, certo? Então, o que que a gente faz? Aqui, ele apareceu aqui. O que que a gente faz? Fecha aqui, tá? Feito isso, nós vamos aplicar e ok. Pronto. Qual a espessura do chapisco? Então, quando a gente vai pesquisar de acordo com a NBR 7200, tá? A espessura de um chapisco fica em torno de 3 a 5 milímetros, tá? E sua cura é de 24 horas. Ok, pessoal? Então, vamos voltar lá no nosso projeto. Então, aqui a gente coloca 3 milímetros. Tá aqui, ó. O chapisco apareceu. Só que tá ocorrendo um detalhe aqui. O que que acontece?
Quando foi no início, né, que a gente começou a aprender o Revit, eu coloquei esse tipo de acabamento aqui, de substrato, tá? De forma para poder a gente desenhar mais rápido. Só que agora a gente não tem necessidade disso aqui. Por quê? Porque a gente vai aproximar o projeto da forma mais real possível, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos excluir esse substrato aqui, tá? A gente vai excluir ele e começar com o chapisco, né? Porque logo após o bloco de concreto, vem o chapisco. Tem construtores que não colocam chapisco. Por quê? Porque o próprio bloco de concreto, ele já tem uma aderência, tá? Certo? Por causa da textura dele, né? Mas eu vou colocar aqui, tá? Como forma de representação, certo? Pra gente poder estar contabilizando isso aí no final, tá? Na hora de fazer o orçamento para o nosso cliente, tá bom? Dos materiais, ok? Então tá, então vamos fazer aqui deste outro lado também. Então a gente exclui e cria outro, sem problemas. Ctrl C, Ctrl V, certo? Muito bem, e aqui a gente coloca a mesma espessura, ok? Pronto, tá aí criado o nosso chapisco, certo? Qual que é a próxima etapa? Nós iremos fazer o quê? Depois do chapisco, iremos colocar o embolso, certo? Então, vamos lá. Então, vamos vir aqui, editar tipo. Editar. Vamos dar um zoom aqui para a gente poder visualizar. Qual a espessura do embolso? Pessoal, então vamos dar uma olhada aqui. O embolso, né? De acordo com a BNT NBR 13.529, o embolso define-se como camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície da base com ou sem chapisco, propiciando uma superfície que permita receber outra camada de reboco ou de revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento final, tá? Então, pessoal, o revestimento externo, você pode estar usando um traço aí de cimento, cal hidratada e areia média, 1:2:6. E o revestimento interno, tá? Você pode estar usando aí 1:2:8, cimento, cal hidratada e areia média, tá? A espessura do embolso, tá? Ela não pode exceder a 2 centímetros, ok, pessoal? Então, tudo isso é importante, tá? Eu, quando desenvolvo os meus projetos, eu sempre vou nas normas da BNT, né? Para poder a gente desenvolver um trabalho bem feito, tá? E que o cliente possa ficar feliz e satisfeito com o resultado, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar para o projeto. Então, essa parede, nós vamos inserir de novo o substrato, certo? E aqui a gente vai colocar substrato. Esse chapisco também aqui é substrato, certo? Então, aqui nós vamos colocar o embolso. Então, aqui a gente vai criar de novo o material. Vamos renomear ponto embolso.
Feito isso, nós vamos vir aqui, substituir o recurso e vamos procurar um material que seja similar ao emboço. Certo? Então aqui a gente vai colocar emboço veneziano bruto suave. Vou colocar esse suave aqui, certo? Pronto, feito isso, a gente já pode fechar essa janela. Pessoal, então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a configuração dessa parede. Clica 2 vezes. Editar tipo. Então, quando a gente dá o zoom aqui, certo? Veja bem o que está ocorrendo aqui. Vamos lá, editar. Aqui eu configurei todas as propriedades da parede, ok, pessoal? Então, como é que ficou aqui? A unidade de alvenaria, a estrutura, que está em azul, tá vendo? Né? Aqui no caso eu coloquei um bloco de concreto e ele ficou representado dessa forma, certo? Então, tá aqui a configuração do chapisco, que é essa parte aqui em azul, tá? Coloquei aqui a espessura de acordo com a NBR, tá? E aqui tem esse outro chapisco também, né? Que fica do outro lado da parede também, tá? Aqui vocês podem perceber, ó, que quanto mais abaixo é o lado interno, tá vendo? Que ele tá mais abaixo, ó. Então, aqui é o lado interno da parede. E quanto mais acima, é o lado externo. É o que está escrito aqui, ó, lado externo, tá? Então, esse chapisco aqui, ele pertence ao lado interno. E esse outro chapisco, ele pertence ao lado externo. Depois do chapisco, vem o que? Vem o emboço, tá? Então, o emboço tá aqui em azul, do lado externo. E eu criei um emboço aqui também, deste lado azul aqui, do lado externo. Depois do emboço veio o que? Veio o reboco, né? Então, eu criei aqui também o reboco, certo? Do lado externo. E o reboco aqui também do lado, perdão, o reboco do lado interno. Esse lado de cá, né, lado interno, e quanto mais acima, aí é o lado externo, tá bom? Todos eles de acordo com as normas da ABNT, tá bom, pessoal? E aí eu criei a massa corrida, tá? A massa corrida aqui, certo? Então, quando você clica aqui nos 3 pontinhos, né, ele vai abrir para você a tela, né, aqui do navegador de materiais. E você vai procurar um material que seja similar, certo? Então, você cria aqui um novo material, faz todo o processo, depois você vem aqui e substitui este recurso, certo? E aí, quando você clica, aí você vai procurar um material que seja similar a ele, tá bom, pessoal? Então, aqui no caso, eu escolhi o suave bege, aparência concreto estuque. Tá? Eu escolhi esse, aí eu substituí o recurso, certo? Você faz esse processo e tá aqui, massa corrida, ok, pessoal? É isso aí. Então, aqui, essa aqui eu vou cancelar, porque já foi criado, tá? Isso eu fiz no lado externo. No lado interno, também, a gente vai ter que criar, tá? Então, tá aqui feito. Criei também a massa corrida aqui no lado interno. Esse lado interno aqui, em alguns locais, é onde vai pegar o revestimento, por exemplo, nos banheiros, no banheiro, né, na cozinha, na área de serviço. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Qual que é o próximo passo? Eu vou cancelar aqui também.
O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos criar um corte, né? Então, eu vim aqui nessa opção aqui, né, do corte, você clica nessa opção aqui do corte, vai abrir essa bolinha aqui, onde você vai fazer esse corte, e você vai clicar 2 vezes em cima da bolinha. Clicou 2 vezes, ele vai abrir o corte para você. Aí o corte, tá? Do banheiro, certo? Aqui eu ampliei mais para poder ter um acesso, para poder ter a visualização aqui. Aqui é a parte da sala, tá vendo? E aqui é do banheiro. Então, a gente vai trabalhar a do banheiro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa parte do vaso aqui, a gente vai vir aqui nesse íconezinho aqui, ó, dividir face, SF, tá vendo? Você vai clicar. E vai clicar aqui em cima, tá? Para poder abrir o outro comando, que é essa telinha aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui em retângulo e a gente vai dividir a face aqui na altura aqui do vaso sanitário. Então, eu vou vir aqui, vou puxar e ele vai vir aqui, certo? Aí, o que vai ocorrer? Aqui, eu vou deixar ele numa dimensão apropriada, dentro do eixo, tudo direitinho, tá? Então, a gente clica aqui, coloca uma metragem correta, 0,70, vou deixar com 0,70, certo? Então, quando a gente vem aqui na cota, né, a gente acha o eixo do vaso aqui, mede daqui pra cá, deu 36, e daqui pra cá deu 34. Então, a gente vai ter que deixar no eixo, né? Então, como é que a gente faz? A gente aumenta aqui mais um pouquinho, esse lado de cá. Pra poder ficar tudo igual a medida. Certo? Vamos lá medir novamente para ver se tá certo. Vem aqui, mede aqui. Tá certo? E aqui, 36. Ok, tá ok. Certo, pessoal? Beleza. Então, qual que é o próximo passo aqui? Eu vou colocar esse revestimento aqui, eu vou colocar na mesma cor das soleiras, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar o comando PT. Tá, antes de dar o comando PT, nós vamos vir aqui e vamos concluir o procedimento, certo? Feito isso, nós vamos dar o comando PT, que é de pintura, e nós vamos procurar aqui o granito, tá aqui, ó, granito preto. A gente vai clicar aqui no granito, clica aqui e conclui, certo? Então, quando a gente vem aqui no realista, a gente consegue ver o acabamento que foi feito aqui, ó. Já apareceu o granito, ok? Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar este revestimento, um outro revestimento aqui, que foi criado, tá? Então, você vai fazer o mesmo processo que foi feito no piso. Quando a gente abre aqui a folha, né, onde foi feito todo aquele processo do mosaico, você vai lá no site da Eliane, onde você escolheu, tá? Isso aí, esse pedaço aqui, né, onde mostra, tá nos vídeos dos pisos, tá? Onde eu faço toda a explicação. Eu vou deixar no cantinho
da tela o íconezinho para vocês estarem acessando aí, tá bom? Então, o que que acontece? A gente vai pegar esse mosaico aqui, né, que ele já foi criado, já foi salvo, e nós vamos jogar nessa outra parte aqui da parede, certo? Então, vamos lá. Nós vamos configurar aqui os materiais, né? Então, você vem aqui na aba Gerenciar, Materiais. Vou criar aqui um novo material, certo? Vou clicar em cima do material que eu criei, vou renomear e vou colocar ponto. Esse ponto é para poder achar com maior facilidade os materiais que foram criados, tá bom, pessoal? Eu vou colocar aqui porcelanato, revestimento, banho, tá? Dessa forma. Então, aqui eu já vou especificar alguns detalhes. Então, o que que acontece? Fui lá no site da Eliane, né? E eu peguei aqui os detalhes do porcelanato para poder revestir a parede, certo? Então, foi esse porcelanato que eu escolhi. Então, aqui você já vai colocar aqui alguns detalhes, ó. Vou aumentar o zoom aqui para vocês visualizarem com maior clareza. Aqui o nome do porcelanato. Então, no caso, eu vou lá e já coloco aqui a descrição. Já colo, certo? Eu vejo mais algum outro detalhe aqui, o código do porcelanato. A gente complementa aqui tudo. Aqui no caso é o modelo, a gente cola aqui. Deixa eu ver o que mais. Espessura do porcelanato. Copiar. Aqui a gente coloca aqui na descrição. Ou nos comentários, também pode ser. A espessura dele. O que mais? Superfície. Esmaltado. Copiar. Aqui a gente coloca aqui o detalhamento dele. Junta 2 milímetros. Copia. Aqui nos comentários aqui. Ctrl V. Essa aqui é a junta, tá? Fabricante Eliane. O que mais? Acho que basicamente é isso, né, pessoal? Certo? Colocamos aí o principal, tá? Então, ok. Aí a gente vem aqui em gráficos, utilizar a aparência de renderização. A aparência. Aí a gente vai fazer o que aqui? Vai substituir este recurso. Vamos procurar um similar, né? Então, a gente vai digitar aqui porcelana. E aí, ele vai procurar aqui, ó, o similar. Porcelana. Vou colocar... Deixa eu ver aqui, tem um pêssego. Cinza amarronzado arenoso. Cinza neutro. Vou colocar esse branco areia dourada. Vou botar essa areia dourada aqui, tá? Pronto, já mudou aqui, tá vendo? Então tá, e o que que você vai fazer aqui? Nós vamos vir aqui, imagem, e ele vai procurar a imagem onde eu salvei o arquivo. Tá aqui, ó. Não, não é aqui, certo? Eu salvei ele, porcelanato, Eliane,
banheiro, parede, tá aqui ele. Aí eu vou vir e abrir. Pronto, ele já tá aqui, certo? O que que a gente precisa fazer? Aqui nas informações, nós vamos colocar as especificações dele lá, né? Classe. Vamos pegar aqui de novo o nome do porcelanato. Vamos colocar aqui. Descrição, ok. Nós vamos clicar aqui, editar imagem, e aí vai abrir essa tela aqui, que é o editor de textura. Então, qual que é a metragem dele? 20 por 30, certo? Então, vamos especificar aqui, ó, tamanho da amostra. Então, aqui é 20 por 30, tá? Como são 4, aqui a gente vai ter que clicar nessa especificaçãozinha aqui, bloqueia a proporção do mapa, tá? Ele não vai bloquear mais, porque aqui é 20 por 30, certo? Opa, só que é o seguinte, aqui no caso é ao contrário, a largura dele que é 30, e a altura dele que é 20. Então, ele tem essa configuração, né? Certo? Aí, o que que acontece? Como são 4, então a gente vai ter que aumentar aqui a numeração. Então, vai ser aqui no lugar de 30, nós vamos colocar 60. E aqui no lugar de 20, nós vamos colocar 40. Certo? Agora sim está certa a configuração, ok? Então, aqui tá ok. Tá tudo certo, azulejo concluído. Nós concluímos essa parte. Agora vamos para a próxima. Vamos vir aqui em gráfico. E nós vamos vir alinhamento da textura. Aqui está ok. Aqui nós vamos criar o padrão de preenchimento, certo? Como nós não temos essa medida, 20 por 30, nós vamos criar o modelo aqui, tá? Modelo, novo padrão de preenchimento, e aqui a gente vai colocar 20 por 30. Linhas paralelas. Aqui no caso ele vai ser 0. Espaçamento da linha aqui vai ser 0,20. E aqui 0,30. Certo? Dá ok. Pronto, foi criado. E aqui a gente dá um ok. Tá? Agora a gente vai vir aqui na aparência, aba aparência, padrão de liberação. Aí nós vamos clicar aqui em azulejo. Vai abrir o editor de textura. Nós vamos deixar a opção mata junta em pilha.
contagem de azulejos é 2, né? São 2 por 2, certo? 2, 2. Tá? Aí, o que a gente vai fazer aqui? A aparência do azulejo. E a aparência do reboco. Ou seja, a aparência do azulejo aqui, a gente vai deixar ele em branco. Editar cor, nós vamos deixar em branco. E do reboco, nós vamos deixar cinza mesmo. Tá? Aqui, a largura da lacuna aqui é 2 centímetros, né? De rejunte. 2 milímetros de rejunte. Certo? Então, ele vai ficar assim, mais fininho, tá? O que mais? Deslocamento, tamanho da amostra. Então, aqui você vai clicar aqui para poder não deixar bloqueado o tamanho, né? Porque aqui vai ser, a largura vai ser 20 e a altura 30. Opa, é ao contrário, né? Aqui a largura é 30 e a altura é 20. Certo? Tá aí. Esse é o editor de textura, né? Tem mais algum detalhe que a gente precisa ver? Vamos dar uma olhada para não esquecer de nada. Aparentemente está tudo ok. Tá? Você dá um concluir. Está aqui, né? O mapa de jump, né? Do revestimento. Você aplica. E dá ok. Dividir face. Vamos clicar aqui no cantinho da parede aqui. Vocês vão ver que ela está ali levemente laranja aqui, as bordas, tá? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui na aba modificar e vamos clicar aqui no retângulo novamente, certo? Por quê? Porque aqui nós vamos já fazer a paginação aqui para poder instalar o revestimento. Então, essa parte aqui, ela vai vir até aqui embaixo. Né? Você viu que ela mudou de cor, já ficou rosa, certo? E a gente vai vir aqui e concluir o modo de edição. Deu um aviso aqui. O ciclo fechado usado para dividir a face precisa estar completamente dentro da face e não pode efetuar a interseção ou sobrepor quaisquer das arestas da face. Para dividir uma face em sua borda, use um ciclo aberto que termine no limite da face, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos cancelar aqui e verificar novamente o que está de errado, né? Vamos refazer novamente aqui, tá? Porque tem que estar tudo ok, 100%. Então, o que a gente pode fazer aqui? Já que está tendo um encontro de faces, aqui nós vamos clicar aqui neste cantinho e vamos avançar um pouquinho para cá. Ótima ideia, porque aí a gente pode deixar o local onde vai ser o filete, né? Que vai dar aí a divisão
das bordas, do acabamento, certo? Então aqui vai ficar o filetezinho. Então a gente pode deixar com uma espessura maior, né, pessoal? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui e deixar ela mais assim, tá? E clique em concluir. Pronto. Então aqui nós temos uma outra face. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar em cima da face que foi criada. Vamos dar o comando PT, que é de pintura. Ele abriu o navegador de materiais e nós vamos procurar o que aqui? A configuração do revestimento do banheiro, que está justamente aqui, porcelanato, revestimento, banheiro, certo? Então a gente clica nele, clica aqui na face, né, da parede onde eu criei a região. E pronto, e dá um concluído, certo? Então tá aqui o nosso outro revestimento. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar aqui também. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos vir aqui, dividir face. A gente clica aqui nessa regiãozinha aqui. Ele vai abrir a aba modificar, você vai vir aqui no retângulo e você vai fazer esse outro pedacinho aqui, né? Que ele vai pegar aqui nessa altura até essa altura de cá. Então que a gente vai deixar aqui o espaçozinho do filete, tá? Igual a gente deixou lá no outro. E dar aqui um concluir. Vamos ver quanto é que tá aqui de... Vamos ver aqui as cotas aqui, pra ver quanto é que tá batendo aqui. Daqui pra cá. Ver se ele parece que ele não quer. Ah, meu pai Drinciço. Aqui, gente, eu vou pegar essa régua aqui, vou medir daqui pra cá. Meu cachorro tá doido. 0,0075. Depois tem que ver qual que é a medida do filete pra gente poder deixar aqui também da mesma forma. Oh, meu pai do céu.